Opa, tudo bem? Sérgio Sorrentino aqui, executivo do negócio da VP Advisor, consultoria empresarial de negócios. E hoje a gente vai falar sobre Customer Experience. Customer Experience em 2026. E como essas empresas já estão utilizando Emotion AI, ou seja, não é mais só AI, é Emotion AI, para aumentar e fidelizar sem gastar fortunas. E eu quero começar com uma frase simples. Os clientes não lembram do que você entregou, mas eles lembram de como eles se sentiram quando você entregou o que você tinha para entregar para eles. Você já parou para pensar na emoção que você sentiu quando você recebeu alguma coisa de algum fornecedor seu? É essa a forma que você precisa começar a tratar os seus clientes. Vamos lá? O novo jogo de experiência do cliente ele mudou. Durante muito tempo, o Customer Experience foi tratado como atender rápido, um processo bem estruturadinho, SLA cumprido. Eu lembro na época dos bancos, as filas de bancos que a gente tinha até um papelzinho que você levava para você diminuir o tempo na sua fila de banco, né? Isso era o quê? Isso tudo é uma forma de você acompanhar, medir como é que o cliente estava sendo tratado. É uma forma de Customer Experience. Mas isso já é básico hoje. Hoje isso todo mundo faz. Isso já não é mais diferencial. O diferencial que a gente tem hoje é exatamente quando a gente consegue gerar emoção na interação gerada com o nosso cliente. Os estudos da gestão 5.0 mostram que a experiência do cliente evoluiu de eficiência para experiência emocional percebida, especialmente em mercados onde produto e preço já não se diferenciam. Hoje tudo é commodity. Então, se você não soubesse diferenciar de uma forma emocional para que o cliente perceba essa sua diferença, isso não é mais o diferencial para você hoje, você vai ficar para trás. Mas o que é esse tal de Emotion AI? Emotion AI não é um robô que sente. É a tecnologia que indica padrões emocionais, analisa linguagem, tom, comportamento, ajuda a entender como o cliente está se sentindo. Quer ver alguns exemplos simples? Análise de sentimento em e-mail, chats e avaliações. Você imagina você ter uma forma de você identificar exatamente como o cliente está se sentindo quando ele respondeu ou escreveu alguma coisa. Identifica a frustração antes de cancelamento. Quantas vezes a gente não pega o cliente no cancelamento e já não tem mais o que fazer? Se eu puder identificar isso antes, é uma forma de eu reduzir o churn. Churn é o quê? O cancelamento da assinatura do cliente. Priorização de clientes insatisfeitos em tempo real. Agora, Emotion AI não substitui as pessoas. Um dos pilares que a gente já comentou aqui sobre gestão 5.0 é a questão de ser human-centric, onde tem o humano de um lado, que seria o cliente, e um outro humano do outro lado, que seria o fornecedor, prestando esse serviço. Então, sim, eu uso IA para poder verificar o sentimento das pessoas, mas ainda assim eu uso a pessoa para poder me relacionar com pessoa. Por quê? Porque pessoa se relaciona com pessoa. E esse é o tipo de interação que você precisa ter na gestão 5.0 para garantir esse Customer Experience efetivo. Por que isso importa hoje? As empresas, de uma forma geral, elas têm um problema, que é o seguinte: perde cliente e só descobre depois o que aconteceu. Depende muito de relacionamento, não pode mais competir só por preço. Então, o Emotion AI, ele ajuda a reduzir o desligamento de assinatura, como eu já coloquei, personalizar a abordagem, saber exatamente o que aquele cliente quer para eu poder entregar de forma personalizada, fortalecer relacionamento sem inflar equipe. Isso é importante porque só o fato de você entrar numa loja, a pessoa te conhecer e te tratar pelo nome, isso gera uma conexão emocional com você. Isso é uma forma de você ter um Customer Experience efetivo em 2026. E quantas vezes você já não chegou para um cliente seu, poxa, esqueci seu nome? Sabe o que isso gera? Afastamento e não a aproximação que você quer para poder vender, para poder se relacionar com o seu cliente. Segundo a PwC, 32% de clientes abandonam uma marca após uma única experiência ruim, mesmo que gostem do produto. Será que você está trazendo para os seus clientes experiências boas ou experiências ruins? E aí, se você estiver perdendo clientes, você já sabe que provavelmente a experiência que ele teve com a sua marca não foi boa, mesmo gostando do produto.
Customer Experience deixou de ser luxo, virou proteção de receita. Quer proteger a sua receita? Tá aí, Customer Experience que pode te ajudar. Vamos lá, alguns exemplos práticos e acessíveis para a gente aplicar isso hoje. Vamos para a realidade. Atendimento e pós-venda. Hoje existem ferramentas simples de análise de sentimento que classificam mensagens entre positivas, neutras e negativas. E aí, o time, lembra que eu falei, o Human Centric a gente não... E a inteligência aumentada, que são 2 dos pilares da gestão 5.0, a gente não elimina a pessoa e não elimina a tecnologia. A gente trabalha com esses 2 pilares juntos. Então, sim, eu tenho a IA para eu trazer essas informações de experiências positivas, neutras e positivas. E aí eu sei aonde que as pessoas têm que atuar. Porque eu já falei aqui, pessoas se relacionam com pessoas. Então, eu pego a informação via IA e me relaciono com a pessoa. Então, qual é o risco maior de eu perder meu cliente? É ali que eu vou atuar primeiro. Então eu coloco as pessoas do time de pós-venda, de atendimento, para trabalhar, para responder essas pessoas dessa forma. Vamos pegar um outro exemplo em vendas. Analisar linguagem em CRM ajuda a identificar a hesitação ou segurança dos clientes antes do fechamento. Quantas vezes a gente não chega na boca para fechar um contrato e a gente não consegue identificar hesitação ou insegurança por parte do cliente. Então, a gente pode usar ferramentas para identificar isso, e aí sim eu conseguir reverter esse cenário e fortalecer o relacionamento com o cliente, e sim, consequentemente, fechar um contrato novo, fechar um cliente novo e conseguir entregar de forma efetiva o que precisa para o seu cliente. Outro exemplo, suporte técnico. Chamados recorrentes com tom emocional negativo indicam o quê? Problema de processo. Então você imagina que eu tenho vários clientes reclamando da mesma coisa. Eu tenho um problema de processo dentro de casa. O que eu preciso fazer? Olhar os dados de forma integral e aí sim tomar as decisões internas para que tipo de mudanças eu preciso fazer no meu processo para que ele melhore. Tudo isso já existe em soluções acessíveis, integradas a CRMs e canais digitais comuns. E você? Qual dessas você utiliza hoje na sua empresa? Vamos lá. Onde algumas empresas acabam errando quando elas falam de Customer Experience. Erro comum é achar que Customer Experience é só atendimento. Se você investir numa ferramenta sem processo, significa que você está investindo errado. Por quê? Porque a ferramenta em si não faz nada. Você tem que ter um processo estruturado e identificar a ferramenta ideal para que você trabalhe na sua empresa do jeito certo para você. Se você automatizar respostas, também não é legal. Por quê? Porque não tem a empatia. Não tem uma pessoa por trás fazendo a conexão, pessoa com pessoa, para entregar isso dessa forma. Se a gente usar dados, ok, coleta os dados, mas qual é a ação efetiva que você está tomando? Nenhuma? Desculpa, você está usando o Customer Experience de forma ineficiente, porque você tem os dados, a informação dos seus clientes. E você está fazendo o que com isso? Nada. Então, sem ação, você está fazendo de forma errada. Emotion AI sem a cultura do Human-Centric vira frieza digital. Como eu já falei antes, um dos pilares que é Human-Centric significa que eu tenho que ser centrado em humano. E o outro que é a parte de inteligência aumentada, como eu já coloquei aqui, em outro vídeo, né? Isso tem que ser integrado. Senão vai virar uma frieza digital. Quantas vezes você já recebeu uma mensagem que você fala assim, gente, isso aqui é uma mensagem padrão enviada. Isso não foi alguém que me enviou. Então, na verdade, a ideia é exatamente você ter essa personalização de human to human. Né? A visão de ter exatamente a conexão entre as pessoas. Por quê? Porque, de novo, pessoas se relacionam com pessoas. Vendas acontecem entre pessoas e pessoas. Negociações acontecem entre pessoas e pessoas. A gestão 5.0 exige algumas coisas. Exige tecnologia? Sim. A gente não está falando que a gente vai tirar a tecnologia aqui. Aliás, a gente tem que potencializar o uso da tecnologia. Mas sozinha? Não. Eu tenho que considerar que eu tenho que levar em consideração, incluir que é tecnologia mais empatia. Eu tenho os dados? Tenho. Analiso os dados. Só isso. Mas é os dados mais a ação humana. Eu tenho um processo definido e estruturado? Sim, posso ter. Mas eu tenho que ter a questão de processos mais a sensibilidade. Então a gente vê que não é uma coisa isolada. A gente está trabalhando isso de forma junto.
Vamos falar um pouco sobre como começar sem gastar fortunas. Alguns passos práticos para a gente começar, caso a gente ainda não tenha, ou fazer os ajustes que a gente precisa em alguns cenários, né, da sua empresa. Centralizar canais de atendimento é uma boa prática. Usar análise básica de sentimento. Criar gatilhos de criar gatilhos de ação para insatisfação. Então você está identificando uma certa tendência de reclamação com insatisfações, eu já crio um gatilho para poder começar a tratar esse tipo de coisa. E lembra, não adianta só tratar da boca para fora, tem que internalizar, garantir que se mude para que depois continue acompanhando e veja se realmente mudou. Treinar o time que vai atuar próximo ao cliente, com o quê? Para ter uma leitura emocional. Significa que tem que ser um especialista? Não. Mas significa que peraí, eu estou identificando aqui que esse cara está falando um pouco mais nervoso. Hoje ele está um pouco mais bravo. O que será que mudou? Então, ter algumas percepções nesse sentido. E, importante, medir a fidelização dos seus clientes. A gente sabe que o NPS é um bom parâmetro, né? O Net Promoter Score, que é identificar se o cara vai te indicar para alguém, né? Mas a McKinsey tem uma pesquisa que fala que melhorar o Customer Experience pode aumentar a receita entre 5% e 10%. Você quer aumentar a sua receita? Tá aí uma boa forma de você fazer. Não só medida de NPS, mas fidelização do seu cliente. Bom, vamos falar da conexão. Depois eu corto. Bom, vamos lá. Conexão com o cliente 5.0. Esse tema de Customer Experience está relacionado diretamente com dois pilares da gestão 5.0. Human Centric, que é o foco na emoção e na experiência real do cliente, e a inteligência aumentada, que é a tecnologia apoiando a decisão e ação. Em 2026, o Customer Experience não é sobre responder mais rápido, mas é sim sobre entender melhor. Vamos lá, Emotion AI então não é mais sobre tecnologia avançada. É sobre respeitar o cliente como ser humano. Em empresas, de uma forma geral, aqueles que conseguem aplicar isso, eles retêm mais clientes. Tem interesse em reter seus clientes? Eles vendem mais. Quer vender mais? Crescem com menos esforço comercial. Esse foi mais um episódio da série Gestão 5.0 aqui no canal da VP Advisor. Se você está gostando desse conteúdo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você poder receber as notificações quando vem um vídeo novo. E principalmente, se tiver alguma dúvida, algum comentário, deixa aqui embaixo, que a gente vai ler, que eu vou ler todos e acompanhar aí para vocês, e talvez criar um outro episódio falando simplesmente das dúvidas que vocês têm, tá bom? Forte abraço, valeu, tchau, tchau. Você não